ou algum acidente ou alguma doença. Então, o nosso cérebro encontra caminhos, né? E essa figura que eu achei muito interessante, que agora eu compartilho com vocês, é uma rede neuronal, né? E o que tem isso a ver conosco? Aqui eu mostro para vocês, do lado direito, né, um circuito de neurônios, né, uma comunicação que é feita com infinitos neurônios, né, porque são bilhões de neurônios. Então, cada vez que nós temos uma ideia, que nós temos um pensamento, os nossos circuitos estão aí se mexendo, estão se conectando. E do lado esquerdo, eu quis colocar essa imagem mais simples para mostrar para vocês uma coisa muito interessante que a neurociência e a neuroeducação há pouco, né, fez os estudos sobre esse neurônio. É um neurônio simples, nós temos diversos tipos de neurônios e diversos formatos, mas eu trago este aqui, mostrando o axônio, os dendritos e o soma. Este soma é onde passam todas as informações, né? As informações passam e essas informações vêm da onde? Essas informações vêm do mundo exterior. Tudo que nós aprendemos através de percepções. Então, ou pela visão, ou pelo olfato, ou pela audição, pelo tato, nós aprendemos. E isso vão sendo informações que são geradas no nosso cérebro, e olhando para vocês estão vendo do lado esquerdo, né, que a gente chama da arvorezinha, né, o final do axônio. E tem esses galinhos que parecem os galinhos de árvore. Esses galinhos, eles aumentam, eles se movem, eles se multiplicam, eles engrossam, né? Então, quando nós falamos que a aprendizagem, ela realmente movimenta o cérebro, nós não estamos falando isso por falar. É uma realidade. Isso é real, não é só uma fala. Então, eu trago isso para nós, né, que somos professores, para nós termos a ciência de como é interessante tudo isso que acontece no nosso cérebro, no cérebro do nosso aluno. Ah, Cláudia, então toda vez que eu estou em sala de aula, ensinando, falando, é isso que acontece? É isso que acontece. E ontem foi tão interessante que agora na pandemia, os nossos hábitos, né, mudam em algumas coisas. E eu durmo muito cedo, sempre fui de dormir muito cedo, e agora na pandemia, né, tô indo mais tarde, não tenho que acordar tão cedo, ok. E eu assisti um filme ontem, de repente alguns de vocês até assistiram, um filme de uma história de uma menina africana, e ela muito pobre mesmo, e ela nem ia à escola, né, a família é muito pobre, a mãe muito pobre mesmo, e ela teve a oportunidade de aprender a jogar xadrez. E ela passa a jogar xadrez porque tem um professor, né, que tem um grupo jogando ali xadrez, né, num barracão, um local lá que ele tem, e ele convida as crianças. E no começo ela foi até um pouco, né, não aceita, ela cheirava muito mal, e depois ela foi indo, aprendeu muitas coisas, e ela chegou a ser campeã de xadrez. E aí eu pensei, nossa, ela tinha toda a parte biológica dela, né, funcionando, e o meio ambiente fez com que ela aprendesse tantas coisas. Então, na nossa sala de aula, nós podemos fazer isso com os nossos alunos. Nós podemos participar deste crescimento, né, olhando agora de novo para esse neurônio, para esse crescimento neuronal, para que isso possa se tornar cada vez melhor, maior e mais rico.
Para os meus atendentes, né, lá na clínica, eu mostro esse neurônio inanimado. E eu converso isso com eles, porque quanto mais nós temos consciência da nossa aprendizagem, do nosso pensamento, melhor nós pensamos. Então, eu mostro esse neurônio, explico para eles que tem muitos no cérebro, mais do que eles possam imaginar, eles são muito vivos, que eles são muito espertos e que eles podem pegar muitas informações. Então, eles pegam as informações, né? Tem aqui umas mãozinhas cor-de-rosa entregando as informações para o neurônio amarelinho, e lá no final do axônio, o neurônio amarelinho entrega para as outras mãozinhas verdes que estão esperando. Tudo isso é o que acontece, né, no nosso cérebro de uma forma muito simples. E eu quero dizer para vocês que depois, viu, Lu, eu vou disponibilizar esses slides, tá bom? Se vocês se interessarem, quiserem ver depois, quiserem passar para alguém, fiquem à vontade. E isso é muito interessante, porque nós precisamos ter noção da nossa aprendizagem. E eu achei muito bacana, eu até anotei aqui, existiu, né, um neurocientista, a Rita Levi, italiana, que ela começou a estudar a modificação do cérebro. Ela começou a estudar essa modificação do cérebro, esse crescimento das células, em 1856. Em 1986, ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir o crescimento das células, né, principalmente das células nervosas, as células cerebrais. E aí, um outro cientista, o Eric Kandel, ele começou a estudar em 1970 e também ganhou o Prêmio Nobel a comunicação dos neurônios, que nós chamamos de comunicação sináptica. Sabe quando, pessoal? Em 2000. Em 2000. Olha como isso é recente na nossa vida. Então, como a neurociência ela vem evoluindo, vem crescendo, os estudos sendo feitos, até chegar para nós na neuroeducação está demorando um pouquinho, mas está chegando. E chegou. Então, eu passo isso para vocês, que era só da ciência, agora passa a ser da neuroeducação. E como é importante a gente saber, nossos alunos aprendem, né? O que é que nós temos para poder disponibilizar em relação à confiança do meu aluno, porque eu tenho que acreditar nele, eu tenho que acreditar que ele aprende, e eu sabendo dessas questões, eu posso até me debruçar nestes pensamentos, né, de dizer, nossa, então ele está aprendendo, é importante o que eu falo, é importante eu ter paciência, é importante eu explicar de novo. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, e nós agora estamos neste ensino híbrido. E esse ensino híbrido desconstrói muitas coisas do que nós aprendemos, né? É o ensino presencial, mas é o ensino remoto também. Então, aqui nessa figura tem várias possibilidades, né, desse ensino remoto, e como que nós vamos fazer isso para que se torne real, né? Para que tudo isso possa ser algo realmente de valor. Mais ou menos na década de 2000, no início dos anos 2000, eu trabalhei numa escola e nós fizemos um estudo sobre os pilares da Unesco. E eu achei muito interessante, mas distante. Para falar a verdade, né? Eu achei distante. Então, aprender a conhecer, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, são os 4 pilares da Unesco. Eu falei, nossa, que bonito isso, mas que difícil fazer isso, né? Eu acho que é meio complexo isso para nós nesse momento. Mas agora,
pensando bem, com esse ensino híbrido, nós vamos ter que fazer isso. Os alunos vão precisar aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer, e nós aprender a ressignificar. Porque, na verdade, nós não aprendemos isso, né? Nós não aprendemos na faculdade. E eu acho que agora a nossa universidade, ela vai mudar bastante. Especialmente a universidade que diz respeito à pedagogia. Vai trabalhar muita coisa que não trabalhava, vai trabalhar esse ensino híbrido, vai trabalhar toda a parte de tecnologia, né, que não tinha, que vai chegar. Então, eu penso que muitas das coisas que nós fazíamos antigamente não vai mais acontecer, né? E porque mudou. A nossa forma de ensinar mudou. E muitas coisas vão mudar. Algumas coisas, claro, vão permanecer, né? Mas outras coisas vão estar diferentes no nosso ser pedagógico. E como é difícil mudar, né? Como é difícil nós aceitarmos essas mudanças, mas é algo real, que a pandemia nos obriga a pensar fora da caixa. Então, muitas coisas nós estamos lendo, nós estamos vendo, nós estamos... E eu penso que vai ser muito difícil nós, novamente na escola, e ficarmos à frente de uma sala de aula para dar aulas, né, ministrar aulas, como nós fazíamos anteriormente. Então, muita coisa vai mudar, mesmo porque não sabemos quando vamos voltar, né? Sei, até conversei com a Luciana sobre isso, aqui em Vinhedo, né, na prefeitura, nós vamos voltar o ano que vem, mas quando? Que mês? Nós não sabemos ainda. Nós não sabemos se vai voltar todo mundo, se é uma parte, né? Como que vai ficar? Como que vai ser essa asepsia, com máscara, sem máscara, né? Nós não sabemos. Muitas escolas já estão voltando, e muitas escolas fora já voltaram também. Então, não sabemos ainda como é que essa doença, né, vai se propagar. Mas nós também temos que nos preocupar com as nossas crianças, né, os nossos alunos. Como que nós vamos fazer? E a volta? O que nós vamos fazer? É novo para todo mundo. Então, eu imagino que a direção da escola fica pensando nisso, a coordenação dos professores, os pais, todo mundo. Eu atendi uma mãe a semana passada, muito interessante, que ela disse assim, sabe, Cláudia, eu ficava muito chateada até o ano passado, porque a professora, em 2019, reclamava do meu filho. E eu fiquei muito irritada com ela. E quando acabou o ano, eu falei, ai, que bom que acabou esse ano, 2020, ele vai para o 6º ano, vai ter vários professores, não vai ter mais essa professora. Começou o ano, e logo em fevereiro ela disse que ela recebeu reclamação de vários professores. E ela falou, nossa, mas esses professores estão pegando muito no pé do meu filho. E aí veio a pandemia. E aí ela falou, comecei a assistir aulas com ele, comecei a pegar as atividades, estudar com ele. Nossa, mas ele não presta atenção, ele não para, e ele fala o tempo inteiro, e ele não sossega, e ele não aprende. Então, poxa, os professores têm razão, né? Com quantas famílias estão acontecendo isso? E eu penso que agora a escola vai ser mais olhada, mais valorizada, com mais carinho, e os professores também. Que já tinha que ter acontecido isso, né? Essa questão de carinho, do olhar, da atenção. Porque o professor, ele quer ajudar, o professor, ele só quer fazer o melhor. E como nós trabalhamos, puxa vida,
só quem está ou já esteve em sala de aula sabe o valor do professor. E pensando nisso, eu quero conversar com vocês, né, que é o nosso tema aí central, sobre a avaliação, essa avaliação diagnóstica. E eu tenho ouvido falar, né, todos os entendidos, os especialistas, né, os políticos, falando sobre a avaliação diagnóstica. E eu concordo com isso, acho que tem que ter, mas eu não ouvi ninguém, não sei se vocês ouviram, mas eu não ouvi ninguém dizendo o que é para fazer com essa avaliação diagnóstica. Tá bom, eu faço a avaliação, e o que eu faço com elas, né? Então, eu quero compartilhar com vocês um momento que eu tive, muito interessante, da minha vida como professora, né? Claro que não foi pandemia, graças a Deus, né? Infelizmente estamos passando por essa agora, mas no começo da minha carreira, eu fui admitida num colégio lá em São Paulo, um colégio que eu queria muito trabalhar, que eu gostaria muito, né, de trabalhar lá. Então, na época era o currículo, fui lá várias vezes, mandei o currículo, conversei com as pessoas, fiz entrevista. Depois de 2 anos que eu estava formada, eu fui admitida. Fiquei super feliz. E aí, eu entrei em sala de aula. Muito interessante que era um colégio particular, mas era um colégio que ele tinha um internato de crianças carentes. Então, na minha turma, eu tinha 30%, mais ou menos, das crianças do internato que estavam muito atrasadas em relação à proposta pedagógica daquele ano, daquela série, né, que era a série. Uma outra parcela, aí sobraram 70%. Uma outra parcela, muito bem, que ia acompanhar o ano numa boa, e uma outra parcela mais, né? Então, tudo que eu fosse trabalhar nessa sala de aula, eu ia beneficiar um grupo e não ia beneficiar o resto. E eu não tinha muita experiência, eu não sabia o que fazer. E eu ia para casa com aquele ar de derrotado. Sabe, o professor, quando ele sai da sala de aula, ele sabe quando a sua aula foi boa e quando não foi. E eu saía muito, muito chateada, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. E eu via as minhas outras colegas trabalhando muito bem, só que o que eu não tinha informação é que essa grande parte das crianças do internato que passavam a semana inteira na escola, no internato, estavam na minha sala. Elas não tinham essa discrepância de aprendizagem. E aí eu fiquei muito frustrada com isso, né? Eu não sabia o que fazer, mas aí eu tive uma ideia. Gente, eu tive uma ideia maravilhosa. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir demissão. Olha que coisa boa. Eu vou pedir demissão porque eu não sei trabalhar com essa turma e eu não vou ser a melhor professora para eles, então é melhor eu ir embora, eu vou pedir demissão. Quando eu pensei nisso, eu fiquei mais tranquila e pensei, eu vou trabalhar até o final do mês e aí no final do mês eu peço demissão. E aí, mais tranquila, e como eu ia sair mesmo, eu fiquei mais próximo dos meus alunos, né? Só um parênteses, eu sabia dessa questão deles, de habilidades e de competências, porque eu havia feito uma avaliação diagnóstica, né? Que a escola toda fazia, então eu sabia, né, qual era o nível de aprendizagem que eles estavam. E aí eu comecei a me aproximar mais das crianças. E aí descobri que eu poderia, sim, trabalhar com elas através de pequenos grupos em sala de aula. Então, eu trabalhava por cores, né? O grupo amarelo, o grupo azul, o grupo verde. Eu comecei a trabalhar de acordo com a competência de cada um. Aí eu fui chamada a atenção
e a coordenadora me disse assim, olha, eu não sei o que você está fazendo, nós nunca trabalhamos dessa forma, mas eu vou te dar alguns meses para a gente ver o que acontece. E aí eu tive que me redobrar, porque eu não queria ir embora da escola, mas eu pedi ajuda para minha coordenadora. Eu falei, olha, eu preciso de atividades do ano anterior. Eu preciso de atividades do ano anterior ainda. Então, ela começou a me ajudar com as outras colegas, né, que tinham atividades a mais ou até rodavam atividade a mais, rodavam porque é da época do mimeógrafo, tá? E aí espalhava, né, para mim e eu ia organizando. Eu vou dizer para vocês que deu muito certo. Durante 2 anos eu fiz isso. Depois eu passei para coordenação e futuramente eu fui trabalhar num outro colégio e aí eu já era coordenadora do Fundamental 2. E neste colégio, quando ninguém falava de inclusão, o colégio já trabalhava com inclusão. Nós tínhamos muitas crianças, muitos alunos diferentes em relação à aprendizagem. A escola tinha mais de 1.000 alunos, eu era responsável pelo Fundamental 2, e aí eu conversei com a direção e nós começamos a trabalhar neste esquema de grupos de competência em sala de aula. E aí, com a coordenação, colaborando muito com o professor, muito, para que o professor não se sentisse desgastado, para que o professor pudesse entender o que ele estava fazendo e atender o aluno na sua necessidade, no seu fazer, né, pedagógico, no seu entender, porque nós temos muitos alunos que não acompanham, nós sabemos disso. E olha, pessoal, eu não estou falando de problema de aprendizagem, tá? A minha área, né, na clínica, são crianças e adolescentes com aprendizagem. Então, transtornos, né, déficits. Então, esses problemas que atrapalham a nossa aprendizagem no cotidiano. Porém, agora, depois da pandemia, ou durante, que não vai acabar, né? Então e nós vamos precisar voltar para a escola, quando nós voltarmos, fizermos essa avaliação diagnóstica, coordenador, converse com o seu professor, converse com o seu coordenador, porque os professores podem ter tabulado lá como os alunos estão. E, às vezes, vocês podem receber uma sala tão heterogênea que não vão saber o que fazer, né? A Lu comentou que eu visitei alguns países, algumas escolas, e fora dos países eles fazem isso também. Eles trabalham muito por grupos de competência, né? E os pais vão entendendo essa questão. Porque o que é importante? O que é importante é que o meu filho aprenda, o que é importante é que o meu aluno aprenda. Então, há outras formas, claro, e olha, pessoal, humildemente eu falo para vocês, eu não sei se eu estou errada, mas se eu estiver, eu não quero que errem comigo, né? Mas eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam sobre isso, porque vai ser diferente. Então, é como eu coloquei aqui, né? A pandemia nos obriga a pensar fora da caixa. E o professor, ele é muito rico, ele se vira. Imagina, nós temos um planejamento, e quantas vezes, quantas coisas acontecem na nossa sala de aula que você não consegue cumprir aquilo que você planejou. Isso acontece muitas vezes. E o que o professor faz? Outras coisas, e se sai muito bem, muitas outras coisas. Então, o professor é uma profissão riquíssima,
valorizada, que agora muitos pais, né, estão sentindo isso, o quanto o professor é importante na vida do filho e na sociedade em geral. E aí eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, porque ficou muita coisa de 2020, né, de conteúdo. O que nós conseguimos trabalhar com conteúdo de 2020? Pouquíssima coisa. Mas a BNCC, ela nos dá um conforto porque nós não trabalhamos mais série. E quando eu comecei a entender isso, eu falei, nossa, eu preciso pensar melhor sobre isso. Os trabalhando, preciso pensar melhor sobre isso. Porque quando eu era aluna, e acredito que vocês também, nós tínhamos uma parte seriada, né? Era a primeira série, segunda, terceira, enfim, era a série. E agora nós trabalhamos por ciclos. E no outro dia, uma pessoa falando que como nós trabalhamos por ciclo, nós temos aí um período maior, um período que nos deixa mais confortáveis para poder trabalhar. Então, pensem no ciclo que vocês estão. O que a BNCC diz que você precisa trabalhar, que os alunos precisam saber dentro deste ciclo? E aí é o que a gente usa da aula, né? No final deste meu ciclo, meu aluno precisa saber tal coisa, precisa estar pronto, precisa ter tais habilidades. Então, é nessas habilidades que eu vou trabalhar em 2021. Então, eu vou para o macro, né, para saber qual é o macro, qual é o objetivo do ciclo. E aí, vou trabalhando com o meu aluno, querendo esse objetivo. Especialmente em língua portuguesa e matemática. Então, o ler, o escrever, leitura compreensiva, né, leitura de texto, textual, interpretativa, matemática, né, que é o raciocínio lógico, principalmente essas disciplinas, que são as que geram as dificuldades de aprendizagem. A riqueza de ciências, história, geografia, vão ser trabalhadas sim e podem ser trabalhadas com projetos, podem ser trabalhadas com materiais, podem ser trabalhadas em grupo, podem ser trabalhadas de diversas formas. Eu tenho certeza que os professores que estão me ouvindo estão imaginando muitas coisas. Porque nós vamos ter essa flexibilidade, né? E flexibilidade cognitiva é uma função mental também. A flexibilidade cognitiva faz com que nós possamos mudar, nós possamos nos moldar. Então, não é só o aluno que tem que ser flexível, nós também. Então, se agora nós vamos ter que rever o nosso planejamento, então vamos rever com os nossos colegas, né? Vamos ver se nós podemos fazer projetos, em vez de ficar aula e avaliação, aula e prova, né? Podemos avaliar de outra forma. Nós vamos ter até o final de 2021 para poder reorganizar tudo isso. E até 2022, diz a CNI. Então, nós temos esse conforto para o professor, né? E enquanto as aulas não iniciam, é momento de pensar aí com o seu grupo. O que eu vou fazer com a minha avaliação diagnóstica? Porque isso vai ser exigido que seja feito em todas as escolas, né? O que eu vou fazer com essa minha avaliação? De que forma eu vou trabalhar com os meus alunos? Para poder propor a aprendizagem efetiva. E aí, professor, é hora do pulo do gato, né? É hora do professor poder colocar toda a sua energia, poder colocar os seus projetos, os seus programas, crianças com os alunos. Então, eu acredito que tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para colaborar, para misturar aí com os alunos na nossa
nas nossas aulas, nos nossos projetos, nas nossas conversas, né? E aí eu coloquei, volte o seu olhar para o currículo do ano anterior. Porque ficou lá, não adianta, né? Eu olhar para o currículo do 21 se o 2020 ficou. Não use a sua avaliação como instrumento de controle, não é isso, né? Mas como diagnóstico e a partir daí faça um grande replanejar. E não trabalhe sozinho. Por isso que eu coloquei esses dois professores juntos. Não trabalhe sozinho, porque nós não sabemos tudo, nós não sabemos tudo. Temos muito o que dividir, temos muito o que compartilhar, temos muito o que aprender, né? Eu sempre falo que a aprendizagem passa pela humildade. Então, quantas vezes a gente fala, olha, isso eu não sei, realmente isso eu não sei, você pode me ensinar? Eu não sei. Ou professor de história, ou professor de ciências, né, ou professor de matemática, como é que eu posso ensinar isso? Vai ser ótimo nós nos juntarmos, né, e não querer trabalharmos sozinhos. A Maria Inês, que ela é diretora do PISA, né? Então fala muito sobre avaliação, ela fala sobre isso também, né? E ela diz ainda: avaliar não é acerto de contas, avaliar é olhar para o ano anterior e compactar com o ano seguinte. Então eu acho que esse foco no processo vai ser interessantíssimo para todos, né? Eu estou distante da sala de aula, né, já faz alguns anos, desde que eu migrei para a clínica, mas eu estou sempre com os professores, conversando, batendo papo, trocando, aprendendo, e faz muita falta, sabe? Porque professor é um ser que trabalha muito, aprende muito, tem uma disposição, uma disponibilidade, e sim, nós cansamos muito também, né? Porque não é fácil estar em sala de aula, mas nós sentimos falta do nosso fazer pedagógico. E ninguém falou que era fácil ser professor, ser professora. Alguém falou para vocês que era fácil? Não é fácil, né? Mas é maravilhoso porque foi a profissão que nós escolhemos. E eu trouxe aqui uma notícia fresquinha para vocês, que saiu hoje, né? Sobre os dados divulgados do IDEB. E o índice ainda está baixo, né? Mas nós estamos crescendo. Então, Goiás foi o estado do Brasil que alcançou a meta estabelecida para o ensino médio. Então, saiu hoje, eu coloquei aqui, né, a referência de onde eu peguei, e o interessante é que, quando eu entrei nesse mapa, aqui não vai sair, porque é colada, mas lá na imagem da reportagem, cada estado que eu clicava, eu via quanto que foi o resultado de cada estado e qual era a meta, né? Muito interessante isso, muito bacana também. E aqui também saiu um dado muito interessante sobre o ensino fundamental. E Cláudia, aí, oi, pois não. deixa eu só interromper um minutinho. Nós não estamos acompanhando a sua tela. Você deixou de fazer a apresentação dela, estamos te ouvindo perfeitamente, tá bom? Mas o seu Ah, que slide, pena, peraí. esse slide não está aparecendo para a gente. Não está aparecendo, né? Só um minuto, por favor. Vamos ver se eu vou conseguir. Só um momento. Pronto?
Sim, está começando a apresentar para nós. Se você tinha alguma informação que você gostaria que nós visualizássemos. Então, vocês não viram. Viram essa? Nós vimos a segunda, o segundo slide. Volta mais um, por favor. De repente, alguma coisa que você queira que o pessoal visualize. Mais uma. A gente te ouviu com perfeição, tá? Ó, isso, a partir deste slide, Tá. imagens. A partir desse slide do ensino híbrido, até né? aí nós assistimos com você, e a partir do próximo, que tem as engrenagens e fala sobre pensar fora da caixa. Tá bom? Isso. Só voltando, então, essa engrenagem aqui, ela ainda é solta, né, como os nossos pensamentos, mas ela vai se encaixar, né? Nós vamos aprender, e nós vamos aprender também com os nossos alunos. Aqui, essa avaliação que eu falei sobre avaliação diagnóstica, né, até da minha história, como foi que eu consegui me virar naquela época, eu achei muito acolhedora essa imagem desses dois professores, muito acolhedora, porque eles estão trabalhando juntos e é assim que eu desejo trabalhar. É assim que eu desejo trabalhar com as escolas, que eu sou tão bem recebida pelas diretoras, pelas coordenadoras, pelos professores, né? E é tão bacana a gente trabalhar em conjunto, né? Então, foi aqui que eu estava mostrando sobre o mapa, né? E aí que eu falei, que eu clicava no estado, aparecia a meta e quanto o estado tirou em relação ao IDEB. E aqui, sobre esse gráfico, fresquinho, pessoal, também foi de hoje, tá? Qual o segredo da cidade cearense com o melhor ensino fundamental? Então, esta cidade, ela teve ajuda do Instituto Ayrton Senna, e aí eles foram lá, trabalharam, né, com toda a parte da cidade, com toda a parte do município, e já faz um tempo, né, 10 anos. Mas olha só que interessante, de 4,9 para 9,1, uma cidade pequena, né? Uma cidade bem pequena, mas eu só tenho isso para mostrar para vocês que bacana a gente ver um crescimento, que bacana a gente ver que é possível. E aí eu fui pesquisar um pouco mais o que aconteceu, o que houve, né, para essa melhora. Então, algumas coisas eu li, né, como foi, eu vi um pouquinho antes da nossa apresentação, então eu li algumas coisas só. Eu li que a alfabetização principalmente para aquelas crianças que estão com mais dificuldade. Então, eles investem, eles debruçam com aquelas crianças para que elas se alfabetizem o quanto antes na idade, estou dizendo. Terceiro ano sem se alfabetizar. Esse foi um ponto que eles colocaram como bastante forte. Um outro ponto foi as aulas ministradas por competências e habilidades, né? Então, bate com isso que eu falei para vocês. Então, trabalhando em pequenos grupos com os alunos, para que eles consigam. E eles trabalham também por rodízio, né, em sala de aula. Então, faz uns exercícios, aí você depois faz outro exercício, ou muda de lugar, ou muda, né, as folhas, enfim. Mas eles lá mudam de lugar, né, para dar aquela impressão que eu passei para o próximo, né. Então, eles trabalham muito por competências. E eu achei muito interessante trazer para vocês essa informação de hoje, que saiu aí fresquinha para o nosso país. Eu coloco aqui... Oi? Eu gostaria só de fazer uma interferência na sua fala, bastante importante. Está me ouvindo? Bem, posso continuar? Está me ouvindo, Cláudia? Estou.
Sim, estou ouvindo bem, você está me ouvindo agora? Sim, eu só gostaria de fazer um apontamento que eu achei importante da fala da professora Miriam Tomazetto aqui no nosso chat, em que ela coloca uma face importante também ao fazermos as análises, né, dos índices quando temos em mão, como hoje divulgado, que ela coloca o seguinte: o segredo dessa cidade é que entra governo, sai governo, e a política educacional continua a mesma. Há muita participação das famílias na escola, são gestões democráticas. E ela até coloca que tem um documentário sobre isso, e eu gostaria de colocar exatamente que a gente assiste a isso também, políticas públicas que ficam, que não são políticas partidárias, elas são importantes sim, elas fazem a diferença para que a gente possa solidificar todo esse trabalho de base que necessitamos, né? Então, só para fazer essa fala junto aí com toda essa sua explicação importante de que são as ações do professor em sala de aula, com certeza, mas são essas ações pública, ampla, que também traz essa estrutura que a gente precisa dentro das escolas. Gostaria de fazer esse apontamento da professora, que eu achei que foi bastante interessante. Isso, professora Miriam, da escola Jair Mendes, professora de matemática. Professora Miriam, muito obrigada pela sua participação, pelo seu apontamento. É isso mesmo, né? E tem muitas situações que fogem das nossas mãos, né? O que nós podemos fazer, nós vamos fazer, mas, né, além disso, não. E é o que você falou. Realmente, eu li isso. Eles têm muito forte essa parte de toda a comunidade, né? Eles são muito unidos, e isso aí já vem de anos, né? Como a gente pode ver aí no gráfico. Muito obrigada, Miriam. Eu quero colocar aqui para o coordenador, depois eu vou passar para vocês isso, né? Mas só um lembrete, né? 2, aliás. Continue o estudo e compreensão da BNCC, que isso são uns caminhos novos para nós, que ainda não conhecemos muitas coisas, que é tudo muito novo. E permaneçam unidos com seus docentes, valorizando-os e apoiando-os. Querido professor, continue o estudo e compreensão da BNCC. E com grande empatia precisamos mostrar o que é ser professor. Eu deixo aqui para vocês, Lu, se você me permite, né? Eu separei o título de alguns livros que eu acho muito interessante e que eu gosto de compartilhar o que eu sei, né? O que eu posso compartilhar. Aqui são 5 livros. O número 4, Motivação 3.0, ele está em PDF, ele está grátis para quem quiser baixar. E o número 5, ele saiu agora, no comecinho de setembro. O Tiago Eugênio, ele fala de jogos, gamificação para educadores. Então, se tiver algum professor, alguma professora que gostar de jogos, e ele é muito claro com isso, ele é professor também, ele diz, não é o jogo pelo brincar, não é o jogo lugar, é o jogo para o aprender. Então, o professor vai poder montar o seu jogo com tudo que ele oferece aí na gamificação, com o seu conteúdo, né? Então, é algo novo também, eu achei bem difícil para mim, né, que não sou da tecnologia, mas tem muitos professores que gostam, que são da tecnologia, que querem saber, então é uma dica. O Tiago Eugênio, ele é uma pessoa que dá para você conversar, você entra no Instagram dele, ele responde, é muito bacana, então eu deixo essa dica aí desses livros. Um e-book que eu quero compartilhar com a Lu, viu, Lu? Depois você compartilha com seus professores. E também alguns sites. O site do Instituto Casagrande, alguns professores devem conhecer, é um instituto muito interessante, eu já fiz muitos cursos com eles, têm palestras, tem congresso, tem muita coisa boa, gratuito, e eles dão certificado. É muito interessante, eles falam sobre
educação, falam sobre a pandemia, vai muita gente bacana, tem diálogo, tem debate, se inscrevam lá, eu acho que vocês vão gostar bastante, eu gosto bastante do Instituto Casagrande. E os outros eu coloquei aí, para que vocês conheçam, né, que vai colaborar também nesse nosso caminhar. Eu tinha separado aqui para nós, eu até tinha comentado com a Lu sobre uma música do Beto Guedes, que é o Sol de Primavera, né? E na letra da música diz assim, vamos inventar uma nova canção. E aí nós vamos fazer agora, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E nós aprendemos sempre, o tempo inteiro. Então, eu encerro a minha fala desejando a você, professora, muita saúde, muita paz, muita força para que nós podemos nos reinventar. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz. Cláudia, eu que agradeço, mas antes da gente encerrar, eu fui acompanhando, né, então, toda a sua fala, algumas questões que nós recebemos dos nossos professores durante o período de inscrições, então... Pois não. Muitas das... que eu só estava preocupado com o horário de vocês, né? Estou à vontade aqui. Muito da sua fala, né, já foi aí contemplando as questões que foram aparecendo. No entanto, tem duas questões que eu acho que você poderia aí dar para a gente uma opinião sua, né, uma fala sua nesse sentido, que... Vamos ver se eu vou conseguir. São duas que eu vejo que se complementam muito, né? Então, assim, eu vou reportar essa fala um pouco para os alunos maiores, né? Então, agora, eu não estou falando de crianças pequenas, a gente sabe que todo esse processo na educação infantil, ela acontece de uma outra forma, respeitando as infâncias, respeitando os processos, que são bastante pertinentes à educação infantil. Falamos lá em sondagens, né? Então, agora eu vou falar aqui um pouquinho, pensando nos alunos e alunas do ensino fundamental 1, 2, EJA, em que a gente trabalha, assim, a avaliação diagnóstica para a compreensão exatamente desse processo que você explicou, que é o entendimento do que o meu aluno sabe, em cima não de conteúdo, objeto de conhecimento, mas sim de habilidades e competências, para que eu, enquanto professor, professora, possa aí trilhar o caminho que eu desejo para a aprendizagem do meu aluno e pensar nas minhas estratégias de ensino. E aí eu faço duas perguntas para você, que eu vejo que elas se completam, né? Esses alunos maiores, então agora eu estou falando para um público de alunos maiores, eu estou falando aqui para o meu público de ensino fundamental 2. Também contemplo, acredito que os 2 últimos anos do ensino fundamental 1. Os alunos devem ter o resultado da avaliação diagnóstica, então é importante que o meu aluno tenha consciência dessa avaliação diagnóstica. Como que eu posso trabalhar com esse meu aluno esse resultado? Então, quais maneiras você, enquanto neuropsicopedagoga, pensando lá no espaço da sala de aula, o que poderia ser feito para que esse aluno tivesse consciência desse desempenho dele? Já que a gente não está falando, então, aí de uma avaliação para nota, mas sim uma avaliação para compreender a aprendizagem. Sim. E aí, para fechar, de quanto em quanto tempo devemos fazer avaliações diagnósticas? Então, hoje a gente está falando de um momento totalmente atípico, estamos falando de um momento de pandemia, estamos falando de um momento em que existiram N fragilizações na aprendizagem, nas estratégias de ensino, por N situações, uma delas, grandemente, é a falta de estrutura, e aí, a gente só vai fazer agora, faríamos só agora, para esse momento, de quanto em quanto tempo podemos fazer uma avaliação diagnóstica? Quando tudo... entre aspas, está dentro do normal, de quanto em quanto tempo eu faço a avaliação diagnóstica? Então, eu só gostaria que você fizesse aí uma parte sobre essas duas questões finais, aí para a gente encerrar nossa roda de conversa. Tá bom. Eu vou tentar responder, né, essas duas questões.
eu acho que nós vamos ficar numa situação mais confortável quando nós recebemos os nossos alunos, porque o que é que está sendo proposto para nós aqui no Brasil e fora do Brasil? Primeira coisa, segurança, né, em relação a toda a parte da saúde, toda a parte de higiene, asepsia, enfim. Depois, acolhimento emocional. Nós não vamos receber os nossos alunos na primeira semana já dando matéria, já pedindo... Não, acolhimento emocional. Nossos alunos, muitos funcionários, professores, passaram por situações difíceis nessa pandemia. Então, nós tivemos casos, né? Eu sei de alguns, de pessoas que perderam familiares, de casamentos desfeitos, de agressões dentro de casa, abusos, falta de emprego, faltou dinheiro. Gente, tanta coisa pode ter acontecido com os nossos alunos. Então, não é momento de chegar já dando a avaliação. Não, é momento de acolhimento, é momento de conversa, é momento de você contar. Você até pode entrar na sua matéria, mas com muita fala, né, com roda, com escuta, para depois ir isso sendo devagarzinho. Quando chegar no momento da avaliação, né, que essa avaliação vai ser elaborada aí, né, de acordo com cada ano, o aluno vai saber, nós estamos fazendo essa avaliação para saber como é que nós estamos. E sabe, muita coisa nós esquecemos, muita coisa nós até desaprendemos, porque nós ficamos muito tempo em casa. Tivemos alunos que fizeram atividades, outros fizeram, mas nem tanto, outros fizeram, mas não aprenderam o que poderia aprender. Então, gente, está todo mundo precisando aprender o máximo aqui. Só que nós não sabemos o que um sabe e o que o outro não sabe. Então, o fulano sabe ali, o Joãozinho lembra o que é verbo, o outro não lembra, mas lembra o que é pronome. Tá vendo? É diferente. Então, nós vamos fazer uma avaliação para saber como é que nós estamos. Então, eu preciso que vocês façam com muito carinho essa avaliação. Porque eu quero conhecê-los, eu quero saber em que momento vocês estão. O que é que vocês podem fazer? Vai fazer a avaliação, vocês vão tabular. Tá. Quando, agora entrando na resposta, quando tiver ali, né, a nota, não é nota, né? Quando a gente já tiver tabulado, eu, Cláudia, respeitoso, chamar o aluno e mostrar para ele, falar, olha, você acertou isso, mas esse daqui nem tanto, então isso aqui a gente vai precisar trabalhar, tudo bem? Nós vamos fazer um grupo para pessoas que vão trabalhar a fração, que não sabe fração ainda. E a gente vai fazer esse grupo. Chama os alunos, separadamente, ali no cantinho, 2 minutinhos para cada um, respeitosamente, e fala com eles. Cláudia, seu microfone fechou. Acho que você bateu em alguma coisa. Isso, abriu novamente. Sim. Todo mundo já sabe o que acertou e todo mundo já sabe o que precisa melhorar. Então, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar em cima disso, pessoal. Aqui na escola, se for remoto, se for, não sei, na semana que você não vem, ou no dia que você não vem, não sei se vai ser alternado, lição de casa, o projeto, o trabalho, nós vamos fazer, tá diferente do meu amigo, assim, sabe por quê? Por causa daquele trabalho que nós fizemos para saber o que você sabe, o que você não sabe, para quando chegar no final do nosso mês, do nosso ciclo, do nosso bimestre, não sei, para todo mundo sabendo mais ou menos as mesmas coisas. Isso vai ser muito bacana, pessoal, porque ninguém vai ficar para trás. Então, eu faria desta forma, né? E é uma forma que dá para você conversar com os alunos, porque eles são maiores, então dá para você conversar com eles, né?
Como eu já falei com vocês, eu já trabalhei dessa forma, então não estou falando isso de teoria, eu estou falando isso de prática. E a segunda questão é se... Periodicidade dessas avaliações diagnósticas, Cláudia. A periodicidade. Sim. Geralmente, nós trabalhamos muitos conteúdos, né? E aí, você vai acumulando os conteúdos com os alunos e fala, olha, na nossa avaliação vai cair da página tal à página tal, então conteúdo tal, tal e tal. Se for possível, a cada conteúdo, você dá uma folhinha para o seu aluno, como se fosse de exercício. Um exercício. Você fala, pessoal, olha, vamos ver quem aprendeu isso daqui. A cada conteúdo. Porque aí você fica na mão, você fica sabendo, nossa, 50% não aprendeu. Então eu vou ter que rever. E, na verdade, é uma avaliação para o professor. Né? O que o professor vai ter que refazer, o que o professor não vai ter... Eu não vou precisar esperar prova para isso, eu não vou esperar avaliação. E como nós damos exercícios em sala de aula, você dá esse exercício, mas você já vai dar esse exercício sabendo de que forma que você vai dar. Então, se você dá 15 exercícios, você vai falar, opa, peraí, eu vou dar 8, porque eu vou corrigir de uma forma mais, né, trabalhosa, então não vou ficar também com esse trabalhão para mim, vou colocar realmente o que eu quero saber, e aí o aluno faz. Uma outra coisa muito interessante, os alunos podem trabalhar por dupla. Quando você sentir que aquele conteúdo está difícil, coloque em duplas, porque às vezes o aluno não entende a nossa fala, mas ele entende a fala dele. Então coloquem vou dar 5 exercícios para cada dupla. Quem foi que fez, quem foi que não fez, vai lá na dupla, ele está sabendo, você está sabendo, vocês fizeram juntos, um fez mais que o outro, para você sentir como é que tá. E o colega aprende muito com o outro. É bacana esse negócio de você trabalhar em dupla. Eu até estava comentando com uma Lu que eu vi uma escola dos maiores, né, Fundamental 2. Eles trabalhando em dupla agora, nesse momento ainda de pandemia, só que eles trabalham um olhando para o outro, assim como eu estou olhando para vocês, 2 pessoas, e no meio as 2 carteiras. Então, esse meio de 2 carteiras dá a metragem de distanciamento. E os 2 alunos com máscara. Então, esse distanciamento propõe que eles estão se olhando, não estão olhando um para a nuca do outro, que eles conversem, que eles troquem, que eles copiem um do outro, vamos resolver isso, se ajudem, se aproximem nessa aprendizagem. E aí, né, que a gente tanto fala, aquele professor tutor, aquele professor que vai ali auxiliando os grupos, né? É diferente? É trabalhoso? Mas é uma outra forma, né, de pensar. Cláudia. Não sei se eu respondi. Sim, com certeza. Cláudia, muito obrigada. Muito obrigada por essa sua forma carinhosa de conversar com todos nós. Muito obrigada por essa forma de nos colocar no seu colo, porque nós que trabalhamos com educação, também estamos na linha. Com certeza. Da saúde, né? Sim. De quem trabalha na saúde. Mas estamos numa linha de frente. Muito difícil. Fomos dormir no presencial, acordamos dessa forma online, sem estrutura, sem como conseguir realmente fazer tudo aquilo que desejamos. Nossos professores são muito capazes, são muito competentes, são muito bem formados, mas eles precisam de estrutura. Eu costumava falar quando era coordenadora de escola, ninguém consegue dar aula com um pedaço de carvão na mão. Não dá. Né? Então, os insumos, o material, ele é importante. A gente nunca pode esquecer disso. Por isso que eu quis muito fazer esse apontamento colocado aqui pela professora Miriam no chat e dizer que
a gestão pública ela é importante, ela é imprescindível. O professor, ele se doa. Não tem ninguém aqui que saiba mais do que vocês. Vocês sabem o que é isso, né? Vocês sabem o que é isso. Mas eu quero dizer para vocês que, para mim, hoje foi um dia muito importante. Quero agradecer o tempo de vocês por estarem aqui, me ouvindo até a hora, né, até esse momento. Eu avisei meus amigos, eu avisei minha família que hoje era um dia muito especial, porque eu estaria com os professores do município de Vinhedo. Para mim é uma honra, é um carinho muito grande, porque eu tenho um respeito muito grande. Gente, essa cidade, ela caminha contra vocês. Muito obrigada, viu, Lu, pelo convite. E como nós já tínhamos combinado, você pode disponibilizar os meus contatos. Na medida do possível, eu posso responder todas as questões aí, e se vocês precisarem de algo, fora desse momento, estou à disposição. Tá bom? Tá fechado o seu... Perdão, coloquei no chat, a Cláudia disponibilizou um WhatsApp, caso vocês queiram, então, enviar alguma questão, que por aqui ainda não conseguimos, claro que é sempre bom ficar um gostinho de quero mais. Meu imenso agradecimento a você, Cláudia, mas a essa equipe maravilhosa. Eu que agradeço, muito obrigada. De 148 pessoas. Muito obrigada. Eu e a Elo, a nossa equipe de aprendizagem, agradece, né? E quero agradecer a Daniele Pelarin, que é minha colega aí da equipe Elo, que eu vi que ela está presente. Gente, muito obrigada, viu? Um bom descanso para vocês.